A gente tem um projeto que chama Time VAR, Visão, Aprendizado e Relacionamento. E surgiu de um acaso, né? Eu fui visitar os meninos na rádio, o Domênico e o Guilherme, que sou amiga deles há muitos anos, né? Sou apaixonada com os dois. Fui levar um livro do meu bisavô, que é fundador da Escola de Medicina de Minas Gerais, tem história dele. Fui levar esse livro e conversando com o Domênico, ele falou: Bia, a gente está precisando de alguém comercial aqui para a rádio. Eu falei: Domênico, eu tinha saído do meu emprego e me dei 6 meses sabáticos, né? E eu tinha um salário mais de 1 ano e pouquinho, porque eles ficaram me vendo e iam consertar comigo. Aí eu falei: não, eu estou aqui à disposição, posso ajudar vocês nisso. Aí continuei conversando, falei assim: Domênico, eu estou assistindo muita palestra, muita coisa, não tem ninguém que tenha a experiência que você tem no futebol. Todo mundo aqui tem mais de 30 anos de futebol. Você pensar no que a gente, né, vivenciou, cada um tem 30. O CJ é o bebê, né, que não fez 50 ainda, porque o resto, nós 4 já passamos de 50. Então eu fui e falei com ele. Aí comecei que você falou: Pia, você sabe que a gente está com essa ideia, mas não sabe como fazer. Aí o CJ não estava no dia, marcamos um almoço. Aí eu fui para eles, coloquei para eles o que eu achava que dava para fazer. Vamos marcar uma reunião. O CJ deu a ideia do nome VAR, que é a criatividade em pessoa, né? Maravilhoso. Incrível. Visão, aprendizado e relacionamento. Então, o Guilherme trata com a visão, fala sobre visão. O Bob fala sobre aprendizado e o Domênico relacional total, né? Então, assim, é muito rico assim, as histórias que eles têm, porque quando a gente vai contar, porque o que a gente faz? Eu brifo as empresas, eu sento com a empresa, vejo para quem que ela quer falar, o que ela quer falar, qual o tema que ela quer falar, qual o público da empresa, né? Para quem você quer falar, para diretor, eu quero falar para chão de fábrica. Então eu pego uma história do futebol legítima deles, e essa história que eles colocam legítima, a gente transforma isso para a linguagem que eles precisam naquele momento. Sim. Então, quando você vai reunir as histórias, cara, tem uma história que eu ainda quero ver aonde que a gente vai colocar, que a gente vai contar. Até agora a gente não achou uma palestra bacana para a gente colocar. A gente fechou, assim, de cara 12 palestras, sabe? Foi muito legal. Precisamos fechar mais, são empresas, estão aqui, né? Para a gente fechar e levar uma coisa diferente. Porque eu vejo palestras que os caras pegam coisa pronta, né? E essas coisas muito mecânicas, né? E lá não, tem histórias reais mesmo. Então, por exemplo, tem a história do 6-1. Né? A gente tem um medo assim, do atleticano achar que é afronta, de estar contando 6-1. Mas por que aquele 6-1 é tão legal? Porque você tinha o Guilherme no Cruzeiro, o Domênico no Atlético e o Bob fazendo a cobertura. Comentando o jogo. Cara, isso é sensacional. O olhar aí que a gente conversou do Cada um tem uma visão dali, né? Cada um tem uma visão. O Atlético estava ok. Eu saí da zona de rebaixamento. Não caio mais. Não caio mais, vou comemorar. Só que pro torcedor, não. Aí você tem um Cruzeiro que passou uma semana fodida. Cara, vou cair logo com o Atlético. Olha que foda. Então eles contam como que foi essa preparação da semana. Cara, é muito rico para a empresa mesmo, ver que o cara assim, nem tudo está perdido. Tem coisa, e pode perder se você perde aquele foco, né, no sentimento, aí vou voltar, sentimento que gera comportamento e que gera resultado. Então, quando trazem essas histórias, por exemplo, o Guilherme conta das histórias, ele ficou 16 anos na Rede Globo, gente. Padrão excelência Globo, sabe como é que é. Sim, claro. Que a gente acabou de falar aqui, né? Exatamente. Então ele sai 16 anos na Globo, pega o Cruzeiro e ganha tudo. Tudo que o Guilherme estava lá, o Cruzeiro ganhou. Cara, o Guilherme é um cara, eu sou muito fã dele, muito fã. Um cara muito carinhoso, muito barato. Sou realmente fã do Guilherme. Acho um cara profissional pra caramba, super centrado, super organizado, sabe? Ele tem o padrão dele mesmo e me ajuda muito, assim. É um cara que a gente conversa muito sobre isso. E são 4 caras completamente... São completamente diferentes. Até no lidar, assim, de... Sim, totalmente. E outro dia eu brinquei muito que o Domênico entrou ao vivo e falou assim, não, porque a Bia é muito brava. Ela fala que roupa que a gente tem que vestir, porque eles vão fazer palestra. Eu falei, não, vou fazer camisa para todo mundo. Vou fazer isso, vamos fazer... Aí ele falou, não, ela que padroniza a gente, ela que marca a reunião. Vão ensaiar. Não, vão ensaiar hoje de novo e hoje de novo. A gente vai dar palestra, tem que ser ensaiada. Então é muito legal porque eles compraram isso. E tem o CJ, cara, que é maravilhoso. Show, né? Então, assim, o que acontece? Você entra com o Gui, que é mais sério. O Domênico é bem geek, né? Aí entra com o Bob, que é bem geek, e o Domênico relacional. E quem vai costurar isso tudo é o CJ.
Então, a gente entra, quando entra nas palestras, é muito legal. Porque, primeiro, que o futebol fala com todo mundo. E eu aprovei isso que o futebol fala com todo mundo, porque a primeira palestra que a gente foi basicamente de mulher que não conheciam os 4. A reunião que eu fiz com a Laila, da FIENG, quando a gente entrou, eu apresentei os meninos, ela falou, Bia, eu não conheço ninguém. Ela não sabia quem que era ninguém, cara. Eu falei assim, você nunca assistiu Globo, né? Esporte? Nunca viu um jogo pela TV? Jogo, não vê. Não gosta de futebol, não vê futebol, não sabe quem são os caras. Minha noiva é assim também. E a palestra funcionou? Pô, foi um sucesso. As mulheres... Aí vem na história, né, que o Domênico conta, porque aí no final ele, para relacionar, ele conta a história dele no Atlético e como ele teve que deixar a família dele de lado, por a gente saber também que era mulher. Era uma história importante né, do profissional. Cara, a mulherada toda chorando no final. Pois é, vocês têm essa mudança de... Total. Por causa do público? Isso é legal. Total. O que eu faço? Isso que eu falei, eu brifo a empresa. Então, por exemplo, eu vou falar, a gente vai ter uma palestra agora dia 15 para Tambasa, dia 23 em Tiradentes a gente vai ter para a diretoria de sindicatos da FIENG. Essa da FIENG a gente vai fazer 3 seguidas em Tiradentes, a gente já fez a primeira, então são só para diretores e esposas. Aí é uma palestra. Aí eu fui, por exemplo, fazer outro dia para uma mineradora. A mineradora queria que a gente falasse sobre indicativos. Então, o que a gente fez? Aí o Gui contou, por exemplo, a história, quando ele mudou, foi lá numa reunião da Globo, para falar que eles estavam fazendo o Globo Esporte para a pessoa errada. Aí você chega lá no São Paulo, que ele fala, você chega lá e fala, por exemplo, vocês fazem o Globo Esporte para quem? A gente faz para... Qual que é o maior time de São Paulo? Corinthians. Torcida do Corinthians. Não, errado. Maior torcida de São Paulo são os anticorintianos. Se você somar todas as torcidas sem ser Corinthians, vai dar maior que a do Corinthians. Você só faz o Globo Esporte para corintiano. Vocês estão perdendo os outros anticorintianos. Globo Esporte é para quem? Para homem ou para mulher? Para homem. Não. É para mulher que tem casa. Na hora do almoço, em 2007, a mulher que tem casa e adolescente. Foi quando o Thiago Leifert entrou. Entrou com uma linguagem adolescente. Então, se você não tiver indicativo para quem que você estiver falando, você pode ter um melhor produto. Padrão global. Sim. Melhor produto do mundo. Você está falando com a pessoa errada. Está comunicando errado. Você está comunicando errado. É a mesma... Vamos lá para a América, voltar. Por quê? Está comunicando errado. Eu preciso comunicar certo com a imprensa, eu preciso ser amiga. Eu acho que a América não é amigo da imprensa. O dia que a América voltar a ser amigo da imprensa, a América consegue. Porque o dia que eu fui lá perguntar... O dia que eu voltei... Abre treino da América. Eu nunca tinha pensado nisso. O dia que eu fui lá há pouco tempo conversar com algumas pessoas, e eu falei para uma pessoa lá, falei assim... Por que vocês não aparecem mais na imprensa como tinha naquela época? Porque a imprensa nos odeia, a gente odeia a imprensa. Eu falei, então você não vai aparecer nunca. Eu trabalhei no Minas uma vez. Você odeia o cara te odeia, pronto, acabou. Então Acabou. Não adianta você fazer esforço nenhum. Exatamente. Se você odeia o cara te odeia. Então o que você tem que fazer? Faça esforço para você ser amado por aquele cara. Porque você é uma empresa, né, que está lá e que tem que aparecer. E o cara tem que gostar de você para ele falar de você. Então, assim, não é pagar, porque eu já vi clube, folha de pagamento. Não, é tratar bem, é te dar uma informação bacana, é te tratar com cuidado. Em pauta, é ter o detalhe, pauta. Entendeu? É ter o detalhe que o América não está tendo. É detalhe, é no detalhe. Então, por isso que eu falo, os grandes, você pode pegar os clubes que são detalhistas, numa homenagem, né, fazer aquele galo que o Atlético fez, o Cruzeiro faz, né, ações de homenagem, ações valorizando o seu torcedor. Sim, as assessorias são passivas. Né? Total. Esperando o cara chegar. Esperando o cara chegar. Eu preciso trazer o torcedor para lá e vamos fazer uma homenagem, e faz esporadicamente, cara. Jair Bala, sou amigo de Jairzinho desde quando eu tinha... Ele brinca que toda vez que a gente está no campo lá, ele fala com a Flávia, né? Ele fala a mesma coisa. Falou assim, olha, conheci sua mãe com a sua idade, com 10 anos de idade, né, e tal. Então, assim... A gente, quando vira tiozão, vai falando isso com todo mundo. Fala, assim, a gente repete isso. Aí ela fala, mãe... Virar tiozão é triste. Virar tiozão é triste. Eu já conheci, com tantos anos, e repete. Mas, enfim. Então, eu acho que essas ações, elas são... Então, o que a gente traz, né, que é legal, é voltar, que a gente traz no time VAR, é esse cuidado. Porque eu acho que você falar para uma empresa, ou você falar para qualquer público, você tem que ter o cuidado para quem que você está falando. Né? Porque eu posso ter uma história super bacana que não vai tocar seu coração, porque eu não estou falando com você. Então, o cuidado que eu tenho com eles, né, que é o meu papel, porque eu não apareço, não falo, não conto minhas histórias, mas é cuidar deles para que as histórias que eles contem falem com o público que eles estão falando. Então, por exemplo, eu tenho indicadores. A gente outro dia falou para o Sindilurb, foi muito massa essa palestra, que eles estavam querendo falar sobre sustentabilidade. Aí a gente contou a história de Potosí, né? Marcão conhece Potosí. Não, eu conheço o Ancaio. Que quando o Cruzeiro foi a primeira vez, aí ele conta a história do oxigênio, como é que foi.
Entendeu? Sim. Então, aí a gente subir de táxi. Aí a primeira, eles colocaram os balões à vista dos jogadores, todo mundo passou mal, né? No segundo, Maluf falou, não coloca. Não coloca. Não, esconde as máscaras e os cilindros. Não, os cilindros, esconde os cilindros. E no vestiário também esconde, não vai ter cilindro à vista. Nem no carro e nem no vestiário. 2 jogadores passaram mal depois do jogo. E ganharam o jogo. Cabeça. Aqui. Sentimento. Eu falo. Isso, gente, aqui, ó. Então a gente faz muito isso. Então, eu tô apaixonada com o VAR, apaixonada com o projeto. Né? Tô me colocando assim de. Vim conversar outro dia com o Rodrigo aqui. Eu tô realmente. A gente tem. Quem quiser entrar, gente, www.timevar.com.br. Muito bacana, tem lá a história dos meninos, onde a gente vai ter palestras próximas. Estamos aí aberto para mais empresas. Como contratar? Né? Como contratar. O contato sou eu, tá lá meu telefone pessoal. Então, eu faço questão o tempo todo, a gente sentar, fazer um briefing bem fechadinho para quem que a gente vai falar, que público a gente vai falar, porque como eles têm muitas histórias, gente, imagina. São 30 anos de futebol, não é? São 30 dias, não, né? Muito legal. Então, assim, o Domênico foi o cara que ficou mais tempo dentro de clube de futebol como diretor de futebol. São 20 anos. Você imagina trabalhar com 7 diretores, mais de 1.000 jogadores, mais de 40 treinadores. Cara, eu trabalhei com 4. Trabalhei com 40. E cada hora que chega um cara desse, é uma cabeça diferente, mas né, tem bancário, banqueiro, tem metodologia empresário, diferente, tudo diferente. Você vai contar uma história, essa que vocês falaram para a FIENG, um público majoritariamente feminino, contar a relação dele, do Domênico, vou falar especificamente dele com a família na ausência em momentos importantes da criação dos filhos. E aí você vai falar para a turma da mineração. Ninguém tá nem aí para isso. Aí vai o Domênico falar como é que era o relacionamento com o Ronaldinho Gaúcho, o assédio com o Ronaldinho Gaúcho. A galera pira. Pois é, aí ele conta a história do 2013, da história do relacionamento Ronaldinho e Pierre. Um time renegado, né, gente? Todo mundo era renegado. Jô era renegado, Bernard era renegado, Ronaldinho Gaúcho era renegado no Flamengo. Tava cheio, todo mundo renegado. Marcos Rocha tinha ido passar uma temporada na América, depois voltou porque não tinha espaço e virou. Tudo isso. Então, time de renegado. Um time que tinha Ronaldinho Gaúcho, pagodeiro, cachaceiro, e o time que tinha Pierre, evangélico, pastor. Coca-Cola, pastor. Né? E por que deu tão certo? Por causa do respeito. Então ele vai contando essa história, por que existiu o respeito, como que eram as brincadeiras que eles faziam para saber se é do time do Ronaldinho, se é do time do Pierre. Então, assim, essa história, o cara lá, o atleticano, fica alucinado. Aí a gente entra contando as histórias do Cruzeiro. E o que é legal é exatamente que, como a gente sabe o que a gente tem que falar, então, igual eu falei, eu vou falar sobre indicadores, sobre sustentabilidade, sobre liderança, né? Então, como que você se forma um líder, sobre uma palestra que a gente falou sobre dificuldade de se escolher uma profissão. Aí o Domênico conta que ele foi agrônomo, ele fez agronomia, 1 ano de agronomia. Então, ele conta essa transição dele para depois para relações públicas, para depois para virar jornalista, como que ele caiu em Belo Horizonte sem conhecer ninguém, e caiu dentro do Atlético, como que ele caiu, ele conta a história. Foi um negócio super por acaso. Então, assim, tem muita coisa que eu falo que o acaso não existe, é Deus mesmo, né? Aí hoje eu tenho uma fé, quer dizer, eu tinha cristã, não era evangélica, mas eu acho que nada acontece por acaso, os encontros não são por acaso. Então, quando a gente faz esse briefing com a empresa, leva os caras com legitimidade de história real que eles viveram para o universo do cara, o cara. Essas mulheres, por exemplo, teve uma mulher que no final da palestra, que ela falou assim, olha, porque o CJ faz interação com as pessoas, né? Então ele pergunta muita coisa, a gente faz umas 2 brincadeiras lá bem legais com as pessoas, e ela contou uma história de um namorado que ela teve, e ela falou assim, no final ela falou assim, olha, tinha 30 anos que eu não falava sobre isso, e vocês me conseguiram fazer com que eu falasse. Olha que legal. Cara, mudamos a vida de alguém. Isso que eu falo com eles, o nosso objetivo lá, se a gente conseguir atingir alguém de alguma forma e a história de você seja transformadora para essas pessoas, bicho, tá ótimo. É isso que a gente quer. Sabe, é ser pessoas transformadoras, que eu acho que falta isso. As pessoas querem ir para os lugares só ganhar dinheiro, e não é transformação mesmo. E a gente ir para lá contar a história, entender a história daquela pessoa, entender a história da empresa, né? Uma empresa que a gente foi na mineradora que a gente foi fazer, eles têm 5 anos, cara, estão voando já. Aí mudaram a logomarca, como é que é essa mudança, como é que você faz com mudanças na vida, né? De patamares que você tá. Então você pega. Aí eles vão contar, né? O Bob conta muito uma história que eu acho fantástica, é do pai dele, né? Quando o pai dele fez Seu Oswaldo. Seu Oswaldo,
a entrevista com o Bandido da Luz Vermelha. Cara, isso é emocionante, emocionante. Não sei se ele contou para vocês. Se não contou... No programa não, mas a gente sabia da Globo, ele contava muito mais. Pois é, então assim, tem histórias, quem não conhece vai assistir o Time VAR. Né?